Saudações! O Descomplicando com Mara Maltrês chega aqui de uma forma simples, mas de uma forma muito bacana para conversar com vocês já no início do ano 2021, trazendo um tema muito interessante para os nossos diálogos. E assim, eu pensei essa semana de como poderia trazer uma coisa bacana para a gente conversar um pouco, né? E eu estava relendo alguns trechos de um livro que eu gosto muito, do Dale Carnegie, sobre o grande segredo de tratar as pessoas. E aí, nesse livro que ele fala como fazer amigos e influenciar pessoas, ele traz um tema interessante, que é o tema do nosso bate-papo aqui, né? Por que nós temos tanta vontade, tanto desejo de sermos vistos, né? O que o Dale Carnegie define como desejo de ser importante, o que Freud, na verdade, ele traz como desejo de ser grande, né? Como algo que é pertencente às nossas necessidades, é uma necessidade que nós temos. E por que é tão difícil a gente lidar com isso? Por que as escolhas, muitas vezes, a gente se perde nessas escolhas e até mesmo nos julgamentos das pessoas que buscam essa realização, né? Por que a gente acaba, às vezes, se perdendo muito nesse caminho? E a gente pensa o seguinte, mas se é algo que é natural, é algo que realmente faz parte, então o que a gente precisa conversar aqui? Sobre os caminhos que o homem acaba escolhendo, sobre as escolhas que, de uma certa forma, o homem se propõe a fazer, ou até mesmo as situações que o homem, de uma certa forma, não pode escolher, que são derivadas de sua realidade social, de sua realidade cultural, e que, digamos assim, é o que ele tem, né? É o que ele conhece, é o que ele começa a, digamos assim, a fazer, o que faz parte da sua vida. Então, por isso que as escolhas dos seres humanos, de nós, muitas vezes são muito diferentes, né? Eu vou dar um exemplo simples de como as realidades elas podem ser diferentes. Outro dia desse eu estava conversando, nós temos um grupo, todos nós temos, eu acho que muitos de nós temos grupos sociais, né, no WhatsApp, e nós temos um grupo de colegas da infância, né, da época de colégio mesmo, de escola mesmo, primária, depois foi para o ensino médio, algumas colegas, então nós montamos esse grupo já há algum tempo. E sempre que é o aniversário de alguma das meninas, a gente sempre faz uma brincadeira. Eu sempre faço uma brincadeira com as meninas. E ultimamente eu coloco uma idosa bem feliz, bem alegre. Aí faço uma mensagem, mando para as meninas. E uma amiga falou assim para mim, por que você não trabalha um pouco essa questão do humor, né? Que você sempre teve, aquela coisa. E aí eu me lembrei que muitas vezes com o passar do tempo, a gente tem o quê? A gente tem um certo lado muito infantil, muito criança, mas outras pessoas já não têm, né? E aí eu comecei a pensar, realmente, conversando com algumas outras pessoas ao longo da nossa vida, aí eu comecei a lembrar também de pessoas que me relatavam que não tiveram infância no sentido de brincar, de se divertir, de poder ser criativo com aquilo que ele é, né? A importância da brincadeira na vida de muitas crianças, do dar risada, do estar em grupos. Muitas crianças tiveram, e eu acho que ainda tem, uma vida um pouco dura, trabalhando ali com os pais, sem tempo necessariamente, até muitas delas não tiveram tempo de estudar, de conviver ali em grupo, né, com seus coleguinhas, de brincar, enfim, era uma vida muito mais séria, né? Existiam tantas obrigações que é como se as brincadeiras e a forma tranquila, espontânea de ser criança precisasse ser retirada quanto mais cedo. Você não é mais criança, você não é mais criança. A gente sempre às vezes escuta isso. E a gente começa a perder aquele hábito maravilhoso, fantástico que a gente tem de querer ser importante, né, diante dos nossos colegas, através das brincadeiras, né? Porque a gente acaba percebendo que não, tem que ser sério, né? Nós temos que ser sérios. Então, pensando um pouco nisso e trazendo para esse desejo de ser importante, a gente às vezes, aí a gente vai crescendo, nós temos responsabilidades no trabalho, nós temos responsabilidades na família, nós temos responsabilidades, inclusive nas relações sociais,
né? Porque muitas vezes, se você é muito brincalhão, se você é muito alegre, se você muitas vezes recebe nomenclaturas, né? Do tipo, é muito brincalhão, não leva nada a sério, não é responsável. Então, muitas vezes a gente começa a se fechar. A gente começa a sorrir menos, a brincar menos, a limitar as brincadeiras e o tipo de pessoa que a gente pode brincar, né? A gente acaba se fechando de diversas formas. E nesse processo de desejo de ser importante, as escolhas continuam. Nós estamos crescendo, nós estamos na fase adulta e nós acabamos, muitas vezes, nesse desejo de ser importante, fazendo escolhas, por exemplo. Dale Carnegie cita um exemplo, que existem pessoas que têm o desejo de ser importante fazendo bem. Né? São aquelas pessoas que trabalham, que fazem o bem, querem ser vistas de uma certa forma, por isso faz parte de um certo reconhecimento. Né? Outras optam por serem importantes no mundo do crime, por exemplo. Né? Há casos, vocês sabem, nós sabemos, onde as pessoas no mundo do crime elas querem ser vistas como o grande, o chefe, enfim. Existem, inclusive, vários relatos, inclusive em filmes, né, em documentários, que contam as histórias dos serial killers e de outras pessoas que querem ser vistas. Né? E dentro desse processo, muitas vezes vem o quê? O natural das coisas que acontece. Algo não dá certo ou provocado, algo não deu certo porque houve uma interferência externa, alguém fez algo para impedir. E aí começam as frustrações, começam as tristezas, o não saber lidar com essas situações. E a gente acaba muitas vezes nos perdendo nesse caminho. Né? É interessante porque eu tenho um texto, uma fala que diz assim, o Dale Carnegie diz assim, se você me disser que se sente importante, eu lhe direi quem é você. Isso determina o seu caráter, é a coisa mais significativa sobre você. Né? Por isso que a baixa autoestima, as pessoas que sofrem por conta dessa baixa autoestima, podem levar essa pessoa a problemas sérios, como inclusive a depressão, como o suicídio, infelizmente, que é decorrente, inclusive, dessa depressão já estendida, digamos assim, muito grave. Então, o que a gente precisa pensar? O que a gente pode pensar? A gente precisa entender que nos caminhos da nossa vida, por exemplo, eu particularmente falo aqui no meu canal daquilo que eu acredito, daquilo que eu acho que é bacana, daquilo que eu acho que pode ser útil, tanto para você seguir, como para você deixar de seguir, como para você achar que é útil, como para você dizer, não, existe um outro caminho mais útil do que esse que ela sinalizou. Mas foi bom ela tocar nesse assunto, porque me fez lembrar o quanto aquilo era importante e eu havia deixado de lado. Então, eu acho que o nosso canal, Descomplicando com Mara Maltese, ele tem essa oportunidade de você tirar suas conclusões através da informação e etc. E eu quero também poder estar trazendo esses vídeos para que a gente possa trocar experiências, a gente possa entender como funciona o universo do desejo de ser importante, né? Esse desejo de ser importante hoje, por exemplo, a gente pode lembrar que as pessoas querem... Lembrem das pessoas que querem sucesso, as pessoas que querem ser vistas, os famosos, né? Querem ser... Daí escolhem ser artistas, enfim, as escolhas que nós fazemos. E o importante de tudo isso, gente, é cuidar, sim, da nossa saúde mental. Por quê? Porque os transtornos de personalidade, os transtornos, inclusive, são fundamentais que a gente busque sempre nos conhecer. E às vezes, para nos conhecer, às vezes, para nos observar melhor, nós precisamos de sinalizações. E às vezes essas sinalizações, elas precisam acontecer por profissionais, pessoas qualificadas, né? O psicanalista, psiquiatra, ou até mesmo psicólogo. Mas é preciso que haja esse encontro de você nessa caminhada, desse desejo de ser importante. Até que ponto esse seu desejo, que é natural, que você precisa aceitar isso como realmente algo importante. Eu vou dar um outro exemplo simples para vocês. Quando um aluno, geralmente, ele é indisciplinado, pode fazer esse teste aí. O que o professor geralmente ele faz? Pelo menos alguns colegas, eu costumo também fazer isso. Eu costumo descobrir o que ele tem de mais talentoso, o que ele tem de brilhante. Ele é bom em alguma coisa. Todos nós somos bons em alguma coisa.
E eu começo a explorar, eu começo a mostrar a necessidade que eu preciso, que eu tenho dele, no sentido de eu preciso mostrar que ele é útil. Ele é útil. Então eu começo a trazer ele para um universo onde ele seja útil para mim, sim, porque a vida é uma troca, né? Hoje estou sendo útil a vocês, amanhã você está sendo útil, vocês estão sendo úteis a mim e vice-versa. Então essa vontade, esse reconhecimento da utilidade do outro é fundamental nesse processo do desejo de ser importante, porque você consegue perceber-se. Como eu sou bom nisso? E aí, gente, começa a tirar todo aquele pensamento, aquela coisa de que eu não sou mais bom nisso, eu já fui bom nisso, meu tempo já acabou e não deu certo, já tentei tantas vezes e não deu certo, eu não consigo mudar. Enfim, esses pensamentos que muitas vezes nos colocam totalmente distante desse desejo de ser importante, que não é um desejo de sermos melhores do que o outro. Existe uma diferença, mas é natural, nós precisamos ser vistos, nós precisamos de um carinho, de um aconchego, nós precisamos de um olhar, nós precisamos de um sorriso, nós precisamos dar mais do que aquela curtida lá nas redes sociais, daquela frase ou daquela foto que você tirou. A gente precisa mais do que uma expressão de que você é linda, você é maravilhosa. Nós precisamos de aconchego, de estar perto uns dos outros. E que vocês, que a gente procure a cada momento escolher esses espaços, escolher essas pessoas e que nos eleve, que nos mostre sim que nós estamos no caminho certo. Precisamos fazer ajustes, precisamos renunciar, precisamos fazer escolhas, precisamos caminhar de uma forma também na busca do conhecimento, da informação, mas que esse desejo de ser importante, acima de tudo, nos coloque, digamos assim, pés no chão, né? De que o mais bacana de tudo isso é a gente compreender a nossa utilidade. E todos nós temos utilidade. Todos nós somos úteis para uma coisa ou outra, mas somos úteis. Temos as nossas habilidades, temos as nossas capacidades que vão ser diferentes dos outros, mas temos a nossa utilidade. Então, que o nosso papo de hoje tenha sido bastante agradável. Curte aí o nosso canal, se inscreve no canal, divulga aí o Descomplicando com Mara Maltês e até a próxima!